O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não compete a mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Filipe Neri, chamado de o apóstolo de Roma. Imagine, São Filipe nasceu no início do século XVI e morreu no final deste mesmo século. Nasceu no dia 21 de julho de 1515 e morreu no dia 26 de maio de 1595. E 16 séculos depois de São Pedro, ele é reconhecido pela igreja como o apóstolo de Roma. Imagine que título grandioso para ele. E o que nós então, meus irmãos, podemos falar a respeito desta longa vida? Ele viveu 80 anos, então uma vida longa e fecunda espiritualmente. Desde ele nasceu em Florença, mas jovem já se mudou para Roma. Era já um jovem católico, mas é nesse período de saída de Florença para Roma que, digamos, que o seu processo de conversão, de aprofundamento, vai fincando raízes mais profundas. E ele então se muda para Roma, tem no início um trabalho, assim, antes de chegar em Roma, um trabalho para se manter com um tio seu, que queria até fazê-lo herdeiro dos seus bens, mas ele diz: eu prefiro o paraíso, prefiro o céu,
Então ele vem para Roma, e em Roma ele começa então a exercer um ministério apostólico itinerante. Era um catequista em Roma, pregando o evangelho, falando a respeito do céu, da alegria de pertencer ao Senhor, da alegria de ser de Deus, falando a respeito da feiura do pecado. E isso ele fazia para os simples, para as crianças e para os nobres. E passou grande parte da sua vida exercendo este ministério como leigo, leigo evangelizando. É depois de alguns anos que ele é ordenado padre, e ele continua então esse seu ministério. Há um evento, digamos, marcante na sua vida, que é chamado de o Pentecostes de São Filipe Neri, quando ele gostava muito de rezar nas catacumbas, um lugar reservado, um lugar silencioso, em que ele podia se colocar em uma oração mais íntima, mais silenciosa. E na noite da vigília de Pentecostes, estava São Filipe Neri rezando, quando isso que ele confidencia depois a duas pessoas íntimas suas, que testemunham a respeito dele posteriormente. Ele, naquela vigília de Pentecostes, rezando ao Senhor, ele vê uma bola de fogo que entra pela sua boca e lhe dilata o coração. O seu coração cresceu de fato, que por ocasião da sua morte, quando foi feita uma autópsia no seu corpo, percebeu que o seu coração cresceu de tal maneira que ele quebrou 2 costelas. Então era um homem de um coração grande, mas entendamos aqui, meus santos, de um coração grande no sentido de amar a Deus, e de um coração grande de, por amor a Deus, amar as pessoas. Então toda a sua vida apostólica, toda a sua vida de misericórdia, toda a sua vida, aquilo que hoje em dia as pessoas falariam de um apostolado social em prol dos pobres, das crianças pobres, das crianças órfãs, tudo isso por amor a Cristo. E só aqui uma curiosidade, São Filipe Neri era tão conhecido assim, as pessoas percebiam que existia algo de extraordinário nele, dentre outras coisas, pelo barulho que os batimentos cardíacos tinham. As pessoas percebiam um barulho, bum, bum, bum. Quem se sentava com ele no mesmo banco, por exemplo, às vezes dizia que percebia o próprio barulho causar um certo tremor naquele banco em que ele se sentava. Mas aquilo, meus santos, era apenas um sinal audível, um sinal sensível daquela graça sobrenatural que àquele homem foi dada, aquele futuro sacerdote, isto é, de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar a Deus verdadeiramente em primeiro lugar, de amar a Deus e de amar todas as pessoas em Deus. Eis aqui, meus santos, um desafio para todos nós. A gente às vezes diz, compreende, nossa Padre, amar a Deus sobre todas as coisas, é um desafio, sim, mas esse amar a Deus acima de todas as coisas, ele compreende também, quer dizer, uma expressão desse amar a Deus acima de todas as coisas, é quando nós amamos todas as coisas em Deus e por causa de Deus. Então você ama o seu marido, mas você não ama o seu marido idolatricamente, de modo que você o ama e por causa dele você pode até se afastar de Deus. Não, nunca, jamais. Você ama o seu marido em Deus e por causa de Deus.
De modo que, quanto mais a Deus você ama, mais perfeito será o seu amor para com o seu marido. Você amará os seus filhos, e os seus filhos não serão a coisa mais importante da sua vida. Me dá um incômodo, tudo bem, eu compreendo que às vezes, espero que bem às vezes, né? Que às vezes é apenas uma figura de linguagem, mas não repita esse negócio, é a riqueza da minha vida, é a maior alegria da minha vida. Não, o seu filho não é a maior alegria da sua vida, não pode ser, senão ele se tornará um ídolo, ele se tornará um pecado. A maior alegria da sua vida tem que ser o Senhor, porque e se seu filho morrer, acabou a sua vida? Entende? Não, a alegria da sua vida tem que ser o Senhor, e você precisa amar os seus filhos no Senhor. O Senhor é a sua maior riqueza, o Senhor é a sua maior alegria, e aí, tudo mais no Senhor, e por causa do Senhor, você amará. Então São Felipe Neri é esse exemplo para nós, e era isso o que ele fazia nos seus oratórios, quando acolhia as crianças, os jovens, os adultos, os pobres e os ricos. Era esta a mensagem, isto é, de ensinar as pessoas a amar a Deus, amar nosso Senhor, e de temer, ter o santo temor de perder a Deus. Nós conhecemos, acredito que muitos aqui conheçam aquela frase de São Felipe Neri, que ele repetia na sua oração: Senhor, não confia em Felipe, Felipe não é de confiança. São Felipe Neri que dizia, isto é, Senhor, não confia em Felipe, Felipe não é de confiança. Isto é, o seu temor de perder a Deus, de entristecer a Deus, de magoar a Deus. O santo, ele sempre desconfia de si mesmo, ele confia em Deus, ele confia na misericórdia de Deus, mas ele desconfia de si mesmo, porque ele sabe que ele é miserável, ele sabe de que barro ele é formado, e se ele se desconfia de si mesmo, ele tem um santo temor de perder a Deus. Meus irmãos, no mundo em que as pessoas são, em que os cristãos, em que os católicos, infelizmente, são tão temerários, são tão irresponsáveis, são tão displicentes com a sua vida espiritual, precisamos pedir a Deus que nos conceda a nós, a todos nós, e aqui rezar pelos nossos familiares, rezar pelos nossos pastores, rezar por todas as pessoas, pedindo a Deus este santo temor, que a Sagrada Escritura diz que é o princípio da sabedoria. Um homem sábio, uma mulher sábia, um homem santo, uma mulher santa, é uma pessoa que tem este temor, isto é, que tem este zelo por Deus e este medo de desagradar a Deus, de modo que antes de fazer qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, de parar, pensar, refletir, perguntando-se: Senhor, isso é do teu agrado? Eu vou te alegrar com essa minha atitude? Meus santos, nós vemos algumas atitudes por aí, nós vemos algumas atitudes atualmente de pessoas de igreja que nós nos perguntamos: essa pessoa pensou se isso que está fazendo agrada a Deus? Esta autoridade pensou se está agradando a Deus? Está procurando agradar a Deus ou agradar aos homens? Está querendo receber o prêmio eterno ou os aplausos fugazes do mundo? Com esta atitude, então, santo temor que nos faz pensar: Senhor,
eu te glorifico com esta minha atitude, eu dou glória a ti com essa minha atitude, eu te alegro com a minha atitude, porque se eu faço tudo aquilo que me dá na telha, e se eu simplesmente por impulso, levado pelo desejo dos aplausos humanos, eu não terei o verdadeiro temor de Deus no meu coração, e longe da sabedoria eu estarei. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Celebrar então, meus santos, São Felipe Neri, é também pedir a Deus que Ele nos conceda este santo temor, que nos predispõe a ser homens e mulheres verdadeiramente sábios, homens e mulheres que se predispõem verdadeiramente à santidade. E por fim, meus santos, gostaria, é uma vida muito longa, não dá para, assim, ou a gente opta por aprofundar num ponto, ou a gente opta por falar alguns pontos que depois nos sirvam de reflexão posterior. E é isso que eu estou fazendo. E por fim, então, eu gostaria de, a partir de uma frase de São Felipe, fazer uma correlação com o Evangelho de hoje. São Felipe Neri, ele gostava de repetir: meus filhos, sejam pequenos, sejam humildes, isto é, fujam do desejo de grandeza, porque isso com muita facilidade nos leva à vaidade e ao orgulho. Imagine, ele aceitou quase que contra a vontade ser ordenado padre, porque ele tinha receio de que isso não fosse vontade de Deus, fosse apenas uma expressão de querer ser reconhecido. E quando o Papa quis fazê-lo cardeal, ele repetiu o quê? Preferisco il paradiso. Prefiro o paraíso, não me faça cardeal. A história diz que quando o Papa retirou o barrete, né, para fazê-lo cardeal, ele foi ao Papa, cochichou-lhe algo ao ouvido, que nós vamos morrer de curiosidade para querer saber o que foi que ele disse para o Papa, que voltou atrás. Mas o Papa ia fazê-lo cardeal, ele cochichou, e o Papa retroagiu, não o fez cardeal. Pois bem, São Felipe Neri então gostava de repetir: meus filhos, sejam pequenos, sejam humildes, não queiram ser grandes. E nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, Jesus fazendo a mesma repreensão aos apóstolos, quando Tiago e João, diz aqui no versículo 41, que Tiago e João pediram para se sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus, e diz aqui o versículo 41, que os outros apóstolos ficaram com raiva, porque os outros apóstolos também queriam se sentar um à direita e o outro à esquerda. E por que eles queriam se sentar à direita e à esquerda de Nosso Senhor? Porque na concepção deles, sentar-se à direita e à esquerda era sentar-se nos lugares privilegiados, ter uma honra maior. E Jesus diz, versículo 43, quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem, isto é, Ele, Jesus, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, quando nós ouvimos essas palavras de Nosso Senhor, quando nós ouvimos, quando nós vemos o exemplo de São Felipe Neri, quando nós percebemos aqui a atitude dele em desconfiar-se de si mesmo, e quando nós comparamos com a nossa vida, vemos que muitas vezes somos tão diferentes, né, dos santos.
tão diferentes de São Felipe Neri, tão diferentes de Nosso Senhor e tão parecidos com os apóstolos antes da sua conversão. Peçamos, meus santos, peçamos com humildade e com toda a consciência de que nós precisamos, isto é, nós não vamos pedir a conversão, nós não vamos pedir a Deus a graça de amá-lo, nós não vamos pedir o Espírito Santo simplesmente pro forma, mas peçamos o Espírito Santo sabendo de que nós precisamos do Espírito Santo, senão nós seremos sempre temerários, muito confiantes de nós mesmos, mas com pouca fé em nosso Senhor, muito esperando de nós mesmos, mas pouco esperando de Deus, muito cheios de nós mesmos, orgulhosos e procurando as coisas grandes, e tanto desagradando ao nosso Senhor. Uma outra frase, sim, e com essa termino, de São Felipe Neri: nada mais desagrada a Deus do que uma alma orgulhosa de si mesma. Nada mais desagrada a Deus, não é uma prostituta, desagrada a Deus, mas nada mais desagrada a Deus, não é um ladrão, desagrada a Deus, sem dúvida, mas nada mais desagrada a Deus do que uma alma orgulhosa de si mesma. E isso, meus santos, infelizmente é o pecado mais propício para quem começa a dar passos na vida espiritual. Você vem à missa, aí você começa a ser muito orgulhoso, muito orgulhosa de si mesma, de si mesmo. Você luta contra alguns pecados, você faz alguma caridade, você faz algumas coisas certas, e aí você se esquece de desconfiar de você mesma, que mesmo quando coisas boas você faz, você pode fazer movido por um espírito não tão bom assim. E as coisas boas que você faz graças a Deus e não a você. Então você vai desconfiar sempre de você mesma e vai colocar tudo para a glória de Deus. Graças a Deus eu faço isso bom, e por causa dos meus pecados não faço melhor, porque poderia ser melhor ainda se menos obstáculos à graça de Deus eu colocasse. Então precisamos, meus santos, desconfiando de nós mesmos cada vez mais, confiar cada vez mais em nosso Senhor e dele tudo esperar. Mas para que essa obra continue e chegue à perfeição, peçamos por intercessão de Nossa Senhora, peçamos por intercessão de São Felipe Neri, peçamos o Espírito Santo, para que, se não fisicamente, mas espiritualmente, ele nos dilate também o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.